Fala galera, bem-vindos à primeira aula do nosso evento da imersão Python Pro da First Code. Bom, nesse evento aqui, como eu já disse, a gente vai criar como se fosse uma réplica do Instagram. Obviamente não vai ser uma réplica 100% idêntica, 100% funcional, a gente não tem como fazer isso em apenas duas aulas, e a gente tem diversas questões de copyright, então a gente não pode copiar tudo ao pé da letra por questões de direitos autorais. Então vai ser um evento baseado no Instagram, a gente vai ter muitas funcionalidades parecidas, mas não vai ser 100% igual. Aqui nessa aula a gente vai construir a primeira parte do projeto, que vai ser a parte de front-end. No desenvolvimento web, quando você vai criar um site, vai criar um aplicativo, por exemplo, você tem a parte do front-end e a parte do back-end. O front-end é toda a parte visual, então tudo que você vê, as cores, os textos, os botões, isso é o front-end, é o que a gente vai fazer hoje. Amanhã é o dia mais importante do evento, é o dia que a gente vai trabalhar no back-end. O back-end é a parte que faz o que você não vê, ou seja, as validações, as configurações, bancos de dados, guardar informações, tudo isso é feito no back-end. Então, quando você coloca um login e uma senha, por exemplo, o que valida essa senha? O que valida esse login? Como que ele te leva da tela de login até dentro do seu perfil? Tudo isso é o back-end que faz e é o que a gente vai trabalhar amanhã. Então, a gente já vai começar o projeto logo de cara, sem muita enrolação. Então, peço para você, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. Eu vou diminuir a minha webcam aqui e esse aqui é o projeto pronto. Então, quando a gente terminar tudo, ele vai ficar mais ou menos dessa maneira. Eu coloquei aqui o logo First Code. Se você quiser colocar outro nome, eu vou ensinar você. E aí, a partir do momento que eu te ensinar a estrutura, você coloca o nome que você quiser. Você pode até pôr o próprio Instagram, por exemplo. Então, aqui a gente tem o nosso nome de usuário. Então, eu vou escrever aqui meu nome de usuário que eu configurei. Leonardo Andrade, que foi o que eu configurei no meu back-end. E aqui eu vou colocar uma senha. Então, a gente tem aqui a minha senha, uma senha simples. Você vai ter que configurar essa senha dentro do back-end. A gente não vai fazer a parte de criar uma conta, tá? É só a parte de logar. E depois que a gente logar, vai clicar em entrar aqui e ele vai te jogar para dentro da área logada. Ele importou o nome do meu projeto aqui em cima. Você pode colocar um símbolo aqui se você quiser, a gente não vai colocar. E aqui tem basicamente o seu perfil. Então, aqui eu tenho uma foto postada, o meu nome de usuário que eu coloquei lá atrás, uma fotinho de perfil, uma área de pesquisa aqui, se eu quiser pesquisar algum usuário. Aqui eu tenho uns comentários, então algumas interações. E aqui embaixo eu tenho um botão simples de logout. Então, quando eu clicar aqui, eu volto para cá. Aqui eu tenho apenas um perfil cadastrado, porque é a ideia do evento, mas você pode colocar quantos perfis você quiser. Então, se você quiser criar 5 perfis e ficar navegando entre eles, é 100% possível, baseado no que você vai aprender entre hoje e amanhã. Então, eu já vou fechando aqui e a gente vai para o nosso VS Code fazer as instalações mais básicas. Então, a gente precisa começar a instalar algumas coisas. Se você ainda não tem o VS Code instalado, se você ainda não tem o Python instalado, é a primeira vez que você tem um contato com a programação, eu vou deixar na descrição dois links. Um link para você ver a aula de como instalar o VS Code e um link para você ver a aula de como instalar o Python. E aí você faz todas as configurações básicas lá e depois volta para essa aula para fazer as instalações específicas dessa aula. A primeira coisa que a gente vai fazer é estar dentro de uma pasta. Então eu criei uma pasta aqui chamada evento, que é a pasta na qual eu vou trabalhar. Aqui dentro eu tenho uma pasta chamada fotos. Essa pasta chamada fotos eu tenho duas fotos. Você vai precisar de duas fotos para fazer esse projeto. Uma vai ser a foto que você vai postar e a outra vai ser a sua foto de perfil. Então você seleciona duas fotos aí que você deseja e coloca aqui para a gente trabalhar com elas. Depois a gente vai criar um ambiente virtual. Por que a gente vai criar um ambiente virtual? Para a gente isolar o nosso projeto. Então, para você fazer isso, você vem aqui no terminal. Então, o seu vai estar provavelmente fechado. Você vem em terminal, novo terminal, e você vai colocar aqui o comando. Então, você vai colocar Python "-m venv env underline", e aí depois do underline você vai colocar o nome do ambiente virtual que você quer. Então eu aconselho você colocar um nome específico. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, projeto. Você pode colocar site, você pode colocar clone, você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar como projeto. E ele vai começar a criar esse ambiente virtual. Quando você tem um código em Python, um projeto, você precisa instalar algumas coisas para executar esse projeto. Sejam bibliotecas, frameworks, você precisa fazer essas instalações. E aí, se você não quiser que isso fique instalado, por exemplo, no seu computador, pegando memória, obviamente você pode desinstalar depois,
mas às vezes você esquece. Então, se você não quiser que isso fique pegando, a gente cria um ambiente virtual. O ambiente virtual é quando você cria uma pequena sala dentro do seu computador, com instalações específicas lá dentro, para quando você terminar esse projeto e mandar para o seu cliente, por exemplo, quando essa pasta sair do seu computador, você já está livre das instalações. Então, você não precisa ficar se preocupando em desinstalar depois e acabar desinstalando uma coisa que você não queria, esse tipo de coisa. Então aqui a gente já criou, ele cria bem rapidinho, é uma pasta aqui chamada Envy Projeto. Você pode colocar um CLS aqui para limpar o terminal e aí a gente precisa agora fazer algumas outras configurações. Então aqui dentro do seu ambiente virtual a gente vai ativar ele. Para a gente ativar ele, você precisa entrar nessa pasta Scripts. Então você vai vir aqui no terminal ainda e colocar cd envy projeto. Assim você vai entrar dentro da pasta do ambiente virtual. Antes você estava apenas na pasta evento. Na pasta ambiente virtual você vai colocar cd scripts. E aí você vai entrar nessa pasta aqui. E aí você vai dar esse comando aqui que a gente está vendo, activate.bat. Então, activate.bat. Assim que você der o Enter, ele vai colocar o nome do seu ambiente virtual entre parênteses. Isso significa que o seu ambiente virtual foi ativado. Então você já está, digamos que dentro dele. Agora você pode limpar o terminal, colocar cd, dois pontos, para ele sair da última pasta. Então ele sempre vai sair da última pasta. E a gente saiu da pasta scripts. A gente vai trabalhar apenas da envy projeto. Você pode minimizar a pasta scripts aqui e você vai criar algumas coisas. Então você, aqui dentro do seu projeto, você vai clicar no botão direito, vai colocar New Folder. Você vai criar uma pasta chamada Static. Depois de criar a pasta chamada Static, você vai criar uma outra pasta chamada Template. Ou Templates, tanto faz. E aí você cria aqui essas duas pastas. Aqui você pode colocar essa foto, a gente vai colocar dentro da pasta Static, mas não agora, a gente vai colocar só amanhã. Porque o que a gente vai construir hoje, a gente precisa construir fora do ambiente virtual, para a gente não ter problemas. E amanhã, quando a gente for criar o back-end, a gente vai colocar tudo dentro do ambiente virtual e ficar tudo sincronizado. Então, depois de criar a pasta Templates, a gente vai minimizar o nosso ambiente virtual e a gente não vai usar ele por agora. Na verdade, a gente pode colocar mais uma coisa aqui. A gente pode criar um arquivo, então você coloca o botão direito, New File, e você coloca app.py. Esse vai ser o arquivo Python que a gente vai usar, mas a gente não vai usar ele por agora, tá? Agora, a gente pode, dentro do arquivo app.py, você vai verificar qual é o interpretador Python que ele está utilizando. Então, você vem aqui embaixo e vai ver esse 3.10 aqui. Esse Python 3.10 precisa ser o do seu ambiente virtual, que ele está aqui, ó, o Envy Projeto Venv. Então ele está usando o interpretador correto, que é o do ambiente virtual. Se ele tiver em outro, por exemplo, esse Microsoft Store ou esse outro aqui, você troca, você coloca para ele ficar dentro do seu ambiente. Agora a gente vai fazer as instalações do desenvolvimento web. Para o desenvolvimento web a gente vai usar o Flask, certo? O Flask é um micro framework que a gente tem no Python, junto com o Django, tá? Mas o Django ele é um pouco maior, mais complexo. O Flask ele é menor e ele tem a finalidade de ser mais rápido, mais ágil. Então eu selecionei o Flask para a gente fazer tudo com mais agilidade. Então, aqui dentro do seu terminal com o ambiente virtual ativo e dentro da pasta ambiente virtual, você vai passar o comando pip install Flask com F maiúsculo. Vai dar o Enter e ele vai começar a instalar o Flask dentro do seu computador. Só que como a gente está no ambiente virtual, o Flask está sendo instalado apenas no seu ambiente virtual, certo? Então ele vai fazer toda a instalação aqui e ele faz rápido, o Flask é relativamente rápido a instalação. Você vai fazer uma outra instalação, você vai colocar pip install Flask, você vai colocar um hífen e vai colocar session, que é como se fosse uma biblioteca do Flask que a gente vai precisar usar ao longo do nosso projeto. Também uma biblioteca super leve, que vai instalar com certa velocidade. Depois de instalado, a gente já fez todas as configurações básicas. Agora a gente vai criar os arquivos que a gente vai trabalhar nessa aula. Eu aconselho você criar ele fora do ambiente virtual para ficar mais fácil de manipular nessa aula e amanhã a gente transfere eles. Então você vai vir criar um novo arquivo aqui, chamado ele de login.html. Você vai criar um outro arquivo chamado área logada .html, vai criar um outro arquivo chamado login.css e vai criar uma quarta arquivo chamado
área logada.css. Então, esses arquivos que a gente criou aqui são os arquivos voltados para o front-end. Então, a nossa área de login, onde a gente vai colocar o nome, a senha, vão ser criados pelo nosso login HTML e login CSS, e a parte do perfil vai ser criada por essas duas, que vai ser o que a gente vai fazer hoje. A gente não vai mexer no arquivo de Python hoje, a gente só vai mexer nele amanhã, porque é o foco do evento, então a gente vai focar 100% amanhã, então eu preciso que você venha aqui amanhã, certo? Agora a gente vai começar criando a estrutura do nosso HTML, a estrutura da nossa área de login. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser começar o nosso arquivo HTML. Então, você vai colocar esse sinal, que no nosso português, na nossa matemática, é o sinal de maior e menor. A gente usa ele para colocar as tags do HTML. Então, para você que não sabe, o HTML é construído por tags. Então, são pequenos comandos que fazem as coisas funcionarem dentro do HTML, pequenas estruturas. Então, para começar, você sempre vai colocar essas tags, você vai abrir e fechar. Então, a vermelha é a que está abrindo, a branca é o que está fechando a tag. Você vai colocar um sinal de exclamação e vai escrever em maiúsculo doctype HTML. Então, você está definindo que esse documento é um documento tipo HTML. Aqui embaixo você vai abrir uma tag de novo e vai colocar aqui apenas HTML. E aí aqui você vai colocar uma tag para fechar, tá? Então você precisa de duas tags, uma para abrir, que é essa tag simples, e uma para fechar, que geralmente é essa tag com barra. Não são todas as tags que você precisa abrir e fechar. Algumas tags são como essa aqui, que você só precisa colocar um e já é o suficiente, mas aí você vai vendo conforme a gente for construindo. Então, a partir daqui a gente já vai começar a colocar as primeiras estruturas do nosso site. Como primeira estrutura, a gente vai colocar aqui uma tag que a gente chama de tag head, que seria algo como uma tradução para cabeça. Então, seria o topo do nosso site, a cabeça do nosso site. Você precisa colocar aqui, para essa tag, você precisa fechar ela. Então, a gente precisa colocar dessa maneira. E aqui dentro da head, a gente vai colocar algumas formatações. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser uma meta tag. Então, você vai colocar aqui, ó, meta charset UTF-8. Esse UTF-8, a grosso modo, seria uma formatação. Então, a gente está formatando o nosso código para o nosso idioma. Aqui embaixo, a gente vai colocar uma outra meta tag, que é um pouquinho mais complexa dessa vez, tá? Então, a gente vai colocar aqui meta name. Você vai colocar viewport. Depois de viewport, você vai colocar contents. Você vai colocar widget igual a device. E aí você vai colocar um if widget, um initial scale igual a 1.0. Então aqui é uma questão de uma configuração um pouco mais avançada que a gente não vai trabalhar muito ao longo desse projeto, mas é importante você colocar. Na linha de baixo aqui você vai colocar um título, então é uma tag que a gente chama de title. E essa tag title, ela serve para ser o título do site. Então quando você está numa aba, lá em cima na sua aba geralmente tem alguma coisa escrita. E aí esse é o título, então a tag title serve para isso. A gente vai colocar aqui login, que vai ser a aba de login. Na linha de baixo, a gente vai colocar aqui uma tag link. E aqui dentro desse link, a gente vai colocar da seguinte maneira. Você vai colocar reel. Dentro do reel, você vai colocar style sheet, dessa maneira. Faltou um T aqui. Depois de style sheet, você vai colocar type. Dentro desse type, você vai colocar text CSS. E depois você vai colocar um href. Esse href é o porquê a gente está fazendo fora do ambiente virtual. O href fora do ambiente virtual ele é construído de uma maneira e dentro do ambiente virtual, utilizando o Flask, ele é escrito de outra maneira. Então, para você que já entende um pouquinho de HTML, mas não tanto de Python e Flask, a gente precisa mudar a sintaxe do HTML para adaptar ele ao Flask, e por isso que a gente está fazendo fora. Então, a gente vai colocar dentro desse href aqui o endereço do nosso arquivo login CSS. Então a gente vai colocar aqui login.css e agora a gente sincronizou esses dois arquivos para quando a gente for personalizar utilizando o CSS. Agora a gente já terminou o nosso read, então na linha de baixo a gente já pode começar a estrutura do nosso arquivo. A primeira tag que a gente coloca como estrutura é a tag body, que em tradução seria algo como corpo, então seria o corpo do nosso site. E aí tudo que a gente fizer vai estar aqui dentro. Você pode fechar o terminal, que a gente não vai usar por agora. E aqui nesse body a gente vai começar a construir.
Na verdade, a gente pode usar aqui um sistema para ir vendo como está ficando. Então, existe uma extensão aqui no VS Code, você vem aqui na aba de extensões e coloca a extensão Live Server. Essa função Live Server ela serve para abrir o seu arquivo HTML em um servidor. Então a gente instala e habilita ele, o meu já está instalado, então você vai instalar e habilitar, caso você ainda não tenha. E aí, depois de instalado, você vai voltar aqui no seu arquivo HTML e aqui embaixo você vai reparar que abriu essa abinha aqui de Go Live, que seria a abinha do Live Server. Então, depois que você voltou aqui para o seu arquivo HTML, você vai vir aqui e vai clicar em Go Live. Ao clicar em Go Live, ele vai abrir uma aba aqui do servidor. Por enquanto, a gente ainda não tem nada, porque a gente ainda não construiu nada. Mas como eu disse, a gente tem aqui uma tag title. Essa tag title está escrito login aqui nela, e se você vir aqui no seu servidor, já está login aqui em cima. Então, é aqui que a tag title altera. A gente pode minimizar ela aqui e começar a trabalhar um pouco no body. Dentro do body, a gente vai criar uma div. Uma div seria uma tag que em tradução seria algo como divisão, divisória. Então a gente está dividindo determinada parte do corpo do nosso site para trabalhar de maneira exclusiva nela. Então você vai colocar dessa maneira, div.container. E aí você vai dar um enter. E aí ele vai criar uma classe para você. Se o seu VS Code não fez isso, você cria dessa maneira. Então você abre a tag, coloca uma classe igual a container e aí você fecha essa tag. Isso significa que a gente criou uma divisória chamada container. Não teria uma tradução tão certa, seria como container mesmo, que a gente tem de barcos, mas essa tag ela significa que a gente está pegando um trecho grande, então como se fosse um container do nosso site para trabalhar nele. Dentro dessa div class a gente vai criar uma outra div class, que seria algo como uma subclasse. Então a gente vai colocar aqui uma div.logo. E ela vai criar uma div class chamada logo. É importante você se orientar sempre por esses riscos brancos. Então, esse risco branco ele está dizendo onde começa e onde termina. Então, tudo que está dentro desse risco branco pertence à div class container. Quando a gente for personalizar a container, a gente vai mexer em tudo que esteja dentro do trecho branco. Aqui dentro do logo a gente vai escrever first. Pode colocar tudo junto ou separado. Eu vou colocar junto. Vou colocar junto para ficar melhor. Então, o que a gente está escrevendo aqui é aquele logo que vai ficar em cima da nossa área de login, então em cima do nome de usuário. Se você abrir aqui, ele vai estar escrito aqui de maneira simples. O HTML ele só joga as informações e depois você manipula essas informações com o CSS. Então, depois de você escrever aqui o first code, a gente vai para outra parte. Essa outra parte a gente vai escrever abaixo dessa div aqui, mas ainda dentro da div container. Então, a gente ainda está dentro dessa, a gente só saiu fora da div class logo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a criar aqueles formulários. Então a gente já colocou o título, agora a gente precisa dos formulários. Então a gente vai vir aqui embaixo e vai criar uma tag chamada form. Essa tag form é uma tag que é responsável por criar formulários. Então as tags no HTML, o nome delas é muito do que ela faz. Então a div é uma divisória, a form é um formulário, a body é o corpo do site. Então você tem que ficar sempre atento a esse nome, porque o nome ele já diz muito do que a tag está fazendo. Então aqui dentro dessa tag form, a gente vai configurar ela um pouco. Então quando você escreve alguma coisa dentro da tag, é você está colocando alguma formatação nela. Então você vai colocar aqui um methods, você vai colocar aqui um post, e aqui você vai colocar um action e uma barra. Essa parte aqui é um pouquinho mais avançada, tá? Que eu vou trabalhar amanhã, mas por enquanto você só coloca isso. Aqui embaixo, dentro da tag form, você vai colocar uma outra div. Então você vai colocar aqui um div class. E aí dentro dessa div class você vai colocar um form grupo. Esse form grupo, em tradução, seria algo como o grupo do formulário, tá? Eu gosto de nomear dessa maneira. Então, quando você vai nomear uma div class, tenta sempre colocar um nome muito óbvio do que ela está fazendo. Então, eu coloquei um form grupo porque eu estou dentro da tag form e eu estou criando um grupo. Então, um grupo de dentro da tag form. Basicamente é isso. Aqui dentro desse grupo a gente vai colocar uma label. Uma label seria como se fosse o título do nosso formulário. Então a gente vai colocar o formulário, que seria aquele retângulo que o seu usuário vai preencher o nome, e a label seria aquela parte escrita nome de usuário logo acima. Então dentro dessa label a gente vai configurar ela, vai colocar aqui um for. Esse for seria para dizer para que ela serve. A gente vai colocar aqui username, tá? E aí fora dela a gente vai colocar nome
de usuário. Eu gosto geralmente de colocar dessa maneira, então a gente coloca aqui em inglês para identificar, e em português aqui é o que vai aparecer para o usuário, porque para mim, pelo menos, fica mais fácil de identificar depois. Se você quiser colocar tudo em português, não tem problema. Aqui a gente já criou a nossa label de nome de usuário, e agora a gente precisa colocar o retângulo branco, então aquele retângulo onde ele vai preencher. Para isso você usa a tag input. A tag input serve para interagir com o usuário, pegar alguma informação dele. Aqui dentro da tag input a gente vai colocar um tipo, para dizer qual é o tipo de input que o nosso usuário tem que preencher. Então ele vai preencher um texto, que seria o nome dele. Depois do texto aqui a gente vai colocar um ID. Esse ID aqui seria como identificador, então ele vai identificar para que serve esse input. A gente vai colocar username, que é esse mesmo nome aqui, para ficar tudo igual e mais fácil de compreender. Depois desse ID a gente vai colocar um name. Então esse name aqui a gente pode colocar username também para ficar tudo igual, que seria o nome. E por último, o mais importante, que é o placeholder. O placeholder é o que vai aparecer para o usuário. Então a gente geralmente tem um retângulo para ele preencher, e dentro do retângulo a gente já tem aquela frase escrita geralmente em um cinza quase transparente, dizendo o que é para ele fazer. Então a gente vai colocar aqui dentro do placeholder, digite sua senha. Então vai aparecer para ele dessa maneira. Então se você for abrir aqui o seu servidor, o placeholder é esse cinza aqui dentro, escrito digite sua senha. Depois disso a gente vai para a linha de baixo e a gente pode até de certa forma copiar isso aqui. A gente vai usar uma div class parecida, então você copia aqui e a gente vai só alterar isso aqui para senha. E aí você vem alterando esse aqui. Então for username senha. Esse aqui eu estou colocando igual, tá? Para mostrar que não tem problema. E a gente vem trocando aqui. Então ID senha, o name a gente coloca senha. Aqui a gente coloca o input type, a gente tem que mudar um pouco. Então a gente tem que colocar password. Password seria senha em inglês. Então esse tipo você não consegue colocar o que você quiser. Tem que ser baseado nas formatações do HTML. Então no caso aqui a gente colocando um tipo senha. E aqui eu acabei escrevendo um pouco errado, não é digite sua senha. Seria algo como digite seu nome de usuário, por exemplo. Então a gente coloca dessa maneira aqui. E a gente coloca aqui, digite sua senha. Então, a gente já criou o nosso formulário. Então, se você for abrir o seu servidor aqui, já tem o digite seu nome de usuário, digite sua senha, já basicamente tudo estruturado. A gente aqui só precisa colocar um botão para ele entrar e a gente precisa jogar aqui para o meio, fazer aquele quadrado em volta para destacar. Então, a gente já está terminando o nosso HTML para entrar já no CSS. Então, depois disso aqui da senha, a gente vai aqui para baixo, vai sair dessa div, mas ainda se mantendo dentro do formulário. A gente vai colocar uma tag button, que em tradução seria uma tag botão. Aqui na formatação dela a gente vai colocar uma classe, eu vou chamar essa classe de btn. Eu gosto de colocar a classe btn porque seria uma abreviação de button. Você pega aqui o B, o T e o N, a gente abreviou para ficar mais fácil de chamar lá depois. Você pode colocar uma classe botão em português se você quiser, não tem problema. Aqui a gente vai colocar um type, esse type vai ser um type submit, que é a função que esse botão precisa fazer, então enviar esses valores. E aí aqui a gente já pode colocar o que vai estar escrito nesse botão. Então vai estar escrito entrar. A gente fecha a tag botão e basicamente já está pronto o nosso HTML. Então a gente pode apagar todas essas linhas em branco aqui que ficaram extras. E se você vir aqui, ele já está pronto. Está bem diferente, porque a gente ainda não colocou o CSS, mas a gente já estruturou todo o nosso login. Tudo que a gente vai precisar já está aqui. Agora a gente vai partir para o nosso arquivo CSS. Para começar o nosso código CSS, você vai vir aqui do seu lado, pegar esse arquivo login, que geralmente é o arquivo que você colocou de referência aqui. Se você colocou outro nome diferente, pegue o nome que está aqui. E aí você pega esse arquivo CSS, você pode escrever aqui direto nele, mas eu gosto de colocar do lado aqui, porque como ele e o HTML trabalham juntos, é legal você colocar de tela dividida. Então, primeira coisa é você personalizar a tag body. Então, a gente vai colocar aqui body e vai colocar as chaves. Tudo que tiver entre chaves é a personalização da tag body. Aqui vale ressaltar, como a tag body é uma tag muito geral, o que significa isso? Tudo que tem dentro do nosso site está dentro da tag body. Eu não recomendo que você coloque formatações muito específicas, porque senão você vai se prejudicar quando você for fazer formatações específicas. Então você coloca aqui só formatações gerais para mexer de maneira
geral no seu site e aí depois você vai colocando de maneira específica. Então, a primeira coisa é mexer na fonte. A gente vai colocar aqui o comando font family e vai colocar Arial, vírgula, sans serif, que são as fontes que a gente vai usar. Aqui embaixo você vai colocar o comando background color e vai colocar white. Aqui você está mexendo na cor do fundo. Quando você for escrever uma cor, digamos que uma cor absoluta, você vai escrever ela direto em inglês. Então, white, black, green, blue, você pode escrever direto. Se você quiser mexer no tom da cor, aí você vai usar dois comandos. Ou você vai usar o RGB ou o hexadecimal. Se você colocar o mouse aqui em cima da cor, ele vai te dar o código RGB da cor branca, que é esse aqui. E aí, se você clicar em cima, você vai ter o código hexadecimal. Se você mexer aqui, ó, é um código simples, é vários Fs. Mas se você vir para uma cor de uma tonalidade específica, já é um código bem diferente. Você não precisa decorar esses códigos. Você abre essa paleta de cores, escolhe a cor, pega o código e joga no seu CSS. É a melhor maneira possível. Obviamente, com o tempo, se você gosta muito de uma cor e você usa muito ela, você decora o código. Mas, no geral, você não vai decorar muitos códigos de cor. Quando é uma cor absoluta, por exemplo, branco, eu gosto de escrever apenas white. Aqui na linha de baixo, a gente vai colocar um outro comando chamado display flex, que no caso aqui vai ser para deixar os elementos flexíveis, de certa forma. É um pouco mais profundo do que isso, mas no geral é isso. A gente vai colocar aqui o comando align items como center, então a gente vai colocar o alinhamento dos itens centralizados. Se você quiser abrir o seu e ver o que acontece, pode abrir, eu vou abrir o meu daqui a pouco. Aqui depois de align items, você vai colocar justify content center, então você vai justificar o conteúdo no centro. E aqui embaixo você vai colocar o comando height, que seria o comando de altura, sem VH para ficar a tela inteira. E aqui embaixo você vai colocar a margem 0. Aqui, como é a formatação do body, que eu disse que é uma formatação geral, você coloca, por exemplo, margem 0, padding 0, que são os espaçamentos e as margens. Por quê? Se você colocar no seu item específico uma margem de 2 e a sua margem padrão é 5, no final vai ficar uma margem de 7, que é 5 do padrão mais 2 do específico. Eu recomendo você colocar padrão 0, porque aí você faz sempre baseado do 0, então fica mais fácil. Você pode colocar uma margem padrão alta e aí você trabalha a partir daí, mas aí é algo bem mais avançado, tá? Eu não recomendo, pelo menos por enquanto. Aqui embaixo a gente vai para a próxima personalização, que é a da classe Container. A primeira diferença que a gente vai ver aqui é que quando você vai chamar uma tag, você pode chamar direto o nome dessa tag. Então é a tag body. Quando você vai chamar uma classe, algo que você mesmo escreveu, aí você tem que colocar um ponto. Então é ponto container, para o CSS identificar que aquilo ali está entre parênteses, não é uma tag padrão. Dentro do container você vai colocar aqui a mesma coisa, então background color white. Na linha de baixo você vai colocar uma borda, então a gente está deixando a borda do nosso container, que seria o contorno da nossa área de login para especificar, para destacar que ali é o login. Dentro da borda você tem que colocar alguns comandos. O primeiro comando é a espessura da borda, então 1 pixel. Depois você vai colocar aqui solid, que seria o tipo da borda, então você tem a borda sólida, a borda pontilhada, tracejada, tem alguns tipos de borda. A gente vai usar a sólida, que é apenas aquela linha, digamos que a linha inteira sem pontilhado. Depois você vai colocar a cor dessa borda. A gente vai usar o código hexadecimal DB, que é uma tonalidade de branco, é um branco um pouco mais acinzentado. É um pouquinho só, quase não dá para ver, mas é só para destacar o nosso container. Na linha de baixo a gente vai colocar um border radius, tá? O border radius ele serve para arredondar as pontas. Então se você abrir o seu arquivo aqui, você vai ver que está bem reto aqui, digamos que bem reto essas pontas. Então se você vir aqui e colocar um border radius de 4 pixels, por exemplo, ele vai deixar essas bordas um pouco mais arredondadas. Quanto maior o número, mais arredondado ele fica. Na linha de baixo aqui, depois de container, depois de border radius, na verdade, a gente vai colocar um widget. Esse widget ele serve como largura, o comando de largura. E vai ser de 300 pixels. E aqui é a primeira coisa que muda um pouco. Então, eu aumentei aqui. O widget, que seria a largura, ou height, que seria a altura, é um pouco baseado na sua tela, tá? Existe o design responsivo, que é quando o próprio site se adapta à sua tela, mas é uma coisa de front-end um pouco mais avançado que a gente não vai trabalhar aqui. E o foco do evento é no back-end, é o foco no Python. Então a gente não vai entrar em design responsivo aqui nesse evento. Então,
Esse widget de 300 pixels é um tamanho que eu achei legal, baseado na minha tela. Se a sua tela for maior do que a minha ou menor do que a minha, isso já vai dar um pouco de alteração. Então eu recomendo que você teste um pouco e veja qual é o tamanho que você gostou mais dentro da sua tela, tá? Aqui depois do widget a gente vai colocar um padding, que seria o espaçamento. O padding é um comando para espaçamento. E se você for ver aqui, ó, o nosso texto ele está grudado na borda. Então a gente vai colocar um padding de 20 pixels para ele desgrudar. Então você pode ver que já está bem mais espaçado e bem mais confortável visualmente. Depois disso, a gente já está praticamente terminando o nosso container. A gente vai colocar só um comando chamado box shadow. Comando box shadow você vai colocar dessa maneira: 0, 2 pixels, 4 pixels. E aí você vai começar a chamar o comando RGBA, que é um comando um pouco diferente. Vai colocar 0 3 vezes e no quarto você vai colocar 0.1. Aqui a gente está colocando uma pequena sombra aqui embaixo. Então, se você reparar, agora ele está levemente sombreado. É só para colocar um detalhe a mais no nosso container, tá? Aqui a gente pode minimizar e a gente acabou a personalização do container. O próximo que a gente vai personalizar vai ser o nosso logo, que a gente colocou aqui no meio. Então, a gente vai personalizar aqui agora esse first code aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser jogar ele para o meio e deixar ele em negrito. Então, para jogar ele para o meio, a gente coloca o comando text align, center. Depois a gente coloca o comando font weight, bold. Então, a gente já fez o que a gente queria. Jogou ele para o meio e colocou em negrito. Eu vou mexer um pouco no tamanho da fonte, então eu vou colocar aqui em cima, font size, e a gente vai colocar 24 pixels. Então, quando você está no Word, por exemplo, e coloca que você quer um Arial 12, você está dizendo que você quer uma fonte family Arial de 12 pixels, então uma font size de 12 pixels. Então, mais ou menos assim que funciona. Aqui a gente vai usar um de 24 pixels para ficar um pouco maior, mais destacado. E aí depois aqui a gente pode colocar até mesmo uma margem para baixo, porque ele ainda está um pouquinho grudado aqui com o nome de usuário, porque aumentou o tamanho da letra, tá? Então isso interfere um pouco. E a gente vai colocar uma margem aqui, mas é uma margem só para baixo, porque a gente não quer mexer em todas. A gente só quer tirar de perto do nome do usuário. Então a gente vai chamar a margem específica de baixo, que é a margem bottom. E aí a gente coloca aqui uns 20 pixels também. E aí ele já vai dar aquela separada que a gente queria, mantendo esse aqui de cima. Então não fica muito discrepante aqui em cima, nem na direita, nem na esquerda, e dá uma separada da parte de baixo, que é o que a gente queria. Depois aqui de logo, a gente vai para a próxima personalização, que é essa form grupo aqui. Então a gente vai usar o grupo do formulário. Como está entre aspas, coloca ponto. E aqui dentro a gente vai personalizar bem simples, porque é uma formatação geral. Então você vai colocar aqui apenas um margem bottom de 10 pixels para dar uma separada entre o nome e digamos que o container onde ele vai preencher alguma coisa. Aqui embaixo você vai personalizar a label, então como é uma tag, você coloca direto o nome dela. E a gente vai colocar aqui a label como um font weight bold. Então o que a gente fez aqui? A gente deixou isso aqui em negrito e a gente deu uma leve descolada entre o nome e a parte de baixo. Então, como você pode ver, aqui o nome de usuário e a senha eles já estão bem mais separados. Aqui tem aproximadamente 10 pixels, que é o que a gente colocou aqui, tá? Aqui na linha de baixo, depois da label, a gente vai para o input. Então, a gente vai personalizar o input. O input você precisa especificar. A gente vai chamar o tipo que a gente colocou aqui. Então, type text. Então, você vai colocar input e entre colchetes você vai colocar type e aqui igual a text. Fecha aqui, coloca uma vírgula, porque a gente vai usar outro. Precisa estar sem espaço, tá? Se tiver algum espacinho, provavelmente vai dar erro. E você poderia personalizar direto aqui, tá? Para personalizar apenas o type text. Mas como a gente quer que os dois sejam idênticos, a gente vai chamar os dois aqui dentro. Então a gente pode pegar esse aqui, copia, coloca uma vírgula, vai para a linha de baixo, copia esse aqui, e agora tira o text e coloca password, que é o tipo que a gente colocou aqui embaixo. O último não precisa de vírgula, você coloca direto as chaves. Então você pode personalizar dessa maneira. Você coloca os dois juntos para eles ficarem idênticos. Você pode colocar os dois juntos para ficar uma formatação geral e depois você especificar. Ou você pode direto especificar o que geralmente você vai fazer só se eles precisam ser muito diferentes. Aqui embaixo, depois de você colocar os dois, dentro do type text aqui, a gente vai colocar um widget de 100%.
Então esse widget de 100% vai fazer com que ele preencha todo o container, esse nosso espaço de formulário aqui, o nosso input. Na linha de baixo a gente vai colocar um padding de 8 pixels, então padding 8 pixels para ele ficar um pouco maior. Então se você ver aqui ele já está mais alto, está com 8 pixels de altura para ficar mais claro de ver, para não ficar tão apertado. Depois dos 8 pixels a gente vai colocar aqui uma borda, então vai ser uma borda igual, então 1 pixel solid db, tá? Eu coloquei a mesma borda lá de cima para não ficar diferente. E aqui a gente coloca um border radius de 4 pixels, tá? Como vocês podem ver, eu gosto de repetir algumas formatações. Então, a formatação de border radius que a gente colocou aqui, eu repeti aqui para não ficar muito diferente visualmente. Muitas vezes isso incomoda, tá? É uma coisa um pouco mais inconsciente, mas se você colocar muita informação, muita diferença de cores, diferença de tamanho, isso pode incomodar um pouco visualmente e a pessoa nem sabe disso. É um incômodo mais inconsciente, tá? Depois disso, a gente já finalizou a nossa borda aqui, o nosso container, a gente finalizou o nosso título, o nome de usuário, a gente finalizou aqui o nosso input e falta só finalizar o botão. Se você quiser, a gente pode voltar aqui no HTML e colocar um 2 pontos aqui, que eu acabei esquecendo de colocar, para ficar um pouco melhor de entender aqui. Então, a gente está dizendo que é para colocar logo abaixo dos 2 pontos. E aqui, depois do input, a gente vai personalizar a última coisa que falta, que é o botão. O botão aqui, a gente pode, como tem um único botão, você pode chamar ele de duas maneiras. Você pode chamar direto a classe button e personalizar dessa maneira, ou você pode chamar especificamente a classe, então .btn. Se você tem mais de um botão, aí você chama diretamente pela classe de cada um. Mas no caso aqui, a gente vai personalizar pela classe, porque acabou que é o segundo exemplo que eu dei, tá? Então a gente vai colocar, da mesma maneira que ali em cima, a gente vai colocar um widget de 100% para ele ficar esticado, igual aos nossos inputs, então ele vai ficar um pouco menor, tá? Ele fica realmente um pouco menor, porque o input ele é maior, mas aí ele vai ficar dessa maneira. Depois da largura, a gente vai colocar aquele background color azul que eu coloquei no nosso exemplo. Então, a gente vai usar um hexadecimal, tá? Ele não é o blue simplesmente. A gente vai colocar um código aqui. Esse código vai ser 009 5F6, tá? Esse é o código hexadecimal desse azul, que é um azul um pouco mais claro. Aqui embaixo, a gente vai colocar um color. Esse color white, ele serve para mexer na cor da letra, tá? Então, a cor da letra por padrão é preto, que nesse fundo azul não fica tão legal. Então, a gente vai usar a cor branca. Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser remover essa borda, porque ele tem essa borda padrão. Os botões têm uma borda padrão que a gente não vai usar. A gente quer aquele borda infinita. Então, a gente vai vir aqui, abaixo do color white, e vai colocar um border none, que seria para remover a borda. E aí, se você ver aqui, ele fica com essa ilusão de borda infinita. A gente quer aumentar um pouco esse botão também. Então, aqui abaixo de color, a gente vai colocar um padding e vai colocar um padding de 8 pixels. Então, a gente vai aumentar um pouco o espaçamento do botão para ele ficar maior. Depois do padding, a gente pode colocar aqui um border radius para ele ficar contornado também. Então, um border radius de 4 pixels para ele ficar igual aos outros. E aí, depois desse border radius de 4 pixels, a gente pode colocar um font weight bold, para deixar em negrito, tá? Negrito não é necessariamente preto, é um tipo de letra, então a gente tem uma letra branca em negrito aqui. E a última coisa que a gente precisa fazer é explicar para o nosso usuário que esse botão é clicável. No geral, na internet, a gente não percebeu isso de maneira muito consciente, mas os botões eles mudam o cursor. Então, se você está aqui no cursor, que é essa seta branca, e você vem para cima de um botão, ele mantém. Esse botão ele é clicável, mas a gente simplifica para o nosso usuário. Então você vem aqui no seu CSS e coloca aqui cursor pointer. Esse cursor pointer faz com que o botão, quando você passe por cima dele, ele fica com esse dedinho, que significa que é clicável. A gente entende como uma convenção da internet, que quando o dedo fica assim, significa que é clicável. Então, tudo que for clicável no seu site, você coloca o cursor pointer para especificar para o seu usuário que isso é clicável. E basicamente a nossa área de login já está pronta. Então é só esses dois arquivos e agora a gente vai começar criando a próxima área, que seria a área logada. Então onde vai ter a foto, os nomes de usuário, essas coisas. Então a gente vai começar agora abrindo o nosso arquivo de área logada. Para começar a nossa área logada, a gente pode fechar esse arquivo CSS aqui. A gente pega aqui a área logada HTML, área logada CSS, pode arrastar aqui para o canto. A gente vai diminuir ela, que vai trabalhar nela mais para o final. E agora a gente vai começar aqui a nossa área logada.
A gente pode pegar essa mesma formatação do login aqui, então você pode copiar até a tag head, mais ou menos, e a gente vai usar a mesma coisa. Então, até aqui a gente copia. Na linha de baixo aqui, a gente vai começar com a tag body. Então, antes de começar a tag body, já vou lembrar você, se inscreve no canal, like no vídeo e amanhã a gente termina esse projeto fazendo toda a parte de back-end e validações. Primeira coisa aqui, tag body. Vamos fechar aqui a tag body também e começar a colocar as coisas aqui dentro. A gente vai usar uma tag aqui chamada tag header. Então, é parecido com o head que a gente colocou ali em cima, mas é a tag header. A tag header ela é como se fosse a cabeça do nosso corpo. Então, seria o topo do nosso corpo. Aqui dentro da tag header, a gente vai colocar uma div class. Então, div.logo, que vai ser a parte ali do logo da nossa área logada. Então, onde vai estar escrito first code, por exemplo. E a gente vai colocar aqui first code. Você pode colocar o nome que você quiser do seu projeto. Aqui embaixo, a gente vai colocar, fora dessa div logo, tá? A gente vai colocar uma outra div chamada search. A gente pode colocar search bar, para ficar mais específico. Search bar é aquele cantinho na direita superior, que é a aba de pesquisa. Então, onde você vai pesquisar novos usuários. Ela não vai ser funcional, tá? Porque para ela pesquisar novos usuários, você precisa colocar um banco de dados, é algo bem mais complexo. Mas ela vai estar ali como uma área de você pesquisar. Na linha de baixo, a gente vai colocar um input, porque ela precisa receber a informação do usuário, mesmo não sendo tão funcional. Aqui dentro do input, a gente vai formatar colocando que é um type text, então especificando que é um input type texto, e a gente vai colocar um placeholder escrito pesquisar. Então a gente vai deixar claro para ele para que serve aquela barra. E tá pronto. Aqui embaixo a gente vai sair dessa div e vai sair do header, tá? Então a gente está meio que isolando o topo ali em cima. A gente pode fechar o nosso servidor, que é o servidor que a gente abriu aqui, baseado na área de login, e a gente vai abrir um novo servidor. Então você vai clicar no Go Live aqui, vai abrir um servidor baseado no HTML área logada e ele vai ficar algo mais ou menos assim. Então o título que a gente colocou e a barra de pesquisa, escrito pesquisar já. Abaixo do header a gente vai colocar uma outra tag, que seria a tag main. Essa tag main, em tradução do inglês, seria algo como principal. Então vai ser a estrutura principal da nossa página. O header vai ficar lá em cima, isolado, e o main vai ser a parte principal do nosso código. Aqui dentro do main a gente vai chamar uma tag chamada article, que vai fazer basicamente, digamos que a parte ali do post, do nome de usuário, da foto, então ela vai meio que separar ali dentro da tag main essa estrutura. Aqui dentro da article a gente vai colocar uma classe, como se ela fosse uma div. Então a gente vai colocar aqui uma class e a gente vai chamar ela de post, que seria a parte da postagem. Aqui embaixo a gente vai criar uma div class dentro do nosso article e chamar ela de post header. Como eu disse, a tag header ela serve para fazer a parte de cima. Então a post header que eu coloquei aqui, ela serve para fazer o header do post. O que é o header do post? É a foto de perfil e o nome de usuário. Então o post é o main e ali em cima a gente vai colocar o nome de usuário e a foto através da div class post header. Aqui dentro a gente vai colocar uma tag de imagem. Então, como eu disse, aquelas fotos lá de foto de perfil e a foto de postagem, elas vão entrar agora. Aqui na imagem a gente vai colocar uma imagem class. A gente vai colocar aqui user avatar, tá? Então, a gente está usando esse termo que seria a foto de perfil. Você pode substituir user avatar por foto de perfil se você quiser, mas é a mesma ideia. Aqui, depois de você colocar o nome da sua foto, você vai colocar src. E agora você vai usar essa função search para buscar essa foto. Então você vai ver mais ou menos o caminho dela aqui. Então a gente tem dentro da pasta fotos. Então você vai colocar aqui fotos, barra, e aí você coloca aqui que eu quero que seja foto de perfil JPG. Aqui é a parte que a gente vai alterar amanhã. Então, a partir do momento que você cria um servidor Python com o Flask, na verdade um servidor Flask com Python, você tem que alterar um pouco o seu HTML. Então a gente vai alterar a estrutura de foto, a gente vai alterar o href, principalmente as partes de login, a gente vai alterar bastante, tá? O nome de usuário, a gente não vai colocar um nome de usuário específico, a gente vai colocar para ele herdar, baseado no input, qual o nome de usuário. Então essa é a ideia do back-end amanhã. Depois de você selecionar a foto de perfil, você vai poder colocar um alt aqui, que seria um comando como se fosse um identificador, mas é algo um pouquinho mais complexo, mas não vou explicar agora. Nesse alt aqui você vai colocar user
avatar, mais ou menos o mesmo nome que você colocou ali. Acabou duplicando aqui, mas você coloca o user avatar, mais ou menos dessa maneira. Aqui embaixo você vai colocar uma tag ainda dentro da div, uma tag de spam, tá? Então essa tag de spam é para colocar o nome de usuário. Então a gente vai colocar aqui spam class, vai colocar aqui um username, que seria o nome do usuário que a gente vai colocar. E aqui dentro a gente vai colocar um código um pouquinho mais complexo, tá? A gente pode fechar a tag spam. E esse código a gente não vai colocar hoje, porque é o código em Python com as adaptações do Python para ele herdar o nome de usuário que você vai colocar lá no login. E como o código Python não está pronto, não vai dar certo, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar vazio e vai voltar aqui amanhã. Depois você pode sair dessa div aqui e se manter dentro de article ainda. Ainda aqui dentro você vai colocar uma outra div class que a gente vai chamar de post imagem. Então esse post imagem seria o próprio post, então seria aquela foto de cérebro que eu dei o exemplo. Então aqui dentro a gente vai colocar uma outra tag imagem, img, vai colocar aqui uma class para ela, que a gente pode colocar. Na verdade, a gente pode tirar essa class, eu acho que não vai ser necessário. E nessa imagem aqui a gente pode colocar direto. Então você coloca aqui a função src e coloca aqui dentro fotos, que seria o caminho, e coloca aqui a foto, que seria a foto que ele vai postar, tá? Se você entende um pouco mais de front-end e quer importar de uma pasta externa, também não tem problema, mas eu deixei aqui dentro para simplificar. Então, se você abrir o seu servidor aqui, você vai ver que essas fotos elas já foram subidas aqui, tá? Ainda está um pouco grande, a gente tem que personalizar, tá? Mas a gente vai mexer nisso daqui a pouco. Agora a gente vai para a próxima, então a gente já vai sair dessa div class aqui e vai personalizar as nossas fotos no CSS só, tá? A gente vai terminar o código HTML ainda. Aqui embaixo a gente vai sair da tag main também e vai criar uma outra div class. Então você vai colocar div.postComments, que seria os comentários do post. Então esse é o nome da classe. Aqui embaixo a gente vai chamar uma tag chamada UL. Essa tag chamada UL, ela serve para criar uma lista não ordenada. Então a gente vai criar uma lista não ordenada aqui dentro e vai ordenar elas através de outra tag, que é a tag LI. Então essa tag LI vai ser o que vai estar escrito e a UL vai organizar tudo isso. Então aqui dentro da tag LI você vai colocar a tag strong, que serve basicamente para colocar um texto em negrito. Então você vai colocar aqui uma strong class chamada username, que seria o nome de usuário. Então qual é o nome de usuário que está comentando? E aí aqui você vai colocar o nome desse usuário. Então você pode colocar aqui um @Pedro. E aí fora da tag strong, você vai colocar o que ele escreveu. Então você vai colocar aqui legal. Então essa tag strong, ela vai deixar só o nome em negrito e o que tiver depois dela vai ficar do lado do nome. A gente pode copiar toda essa estrutura LI aqui e colar ela aqui embaixo. E a gente só muda o nome de usuário para João, por exemplo. E aí você substitui aqui o comentário, coloca algo como muito legal. E aqui a gente criou os comentários genéricos, como eu disse, porque o botão de comentário não vai funcionar, tá? Senão ficaria um código muito complexo para trabalhar apenas em 2 dias. E a gente vai trabalhar esse tipo de projeto dentro da plataforma Python Pro, tá? Agora aqui embaixo a gente pode sair dessa tag UL, a gente não vai trabalhar mais com ela. E a gente pode sair até mesmo dessa div. E agora a gente vai para o footer. O que é um footer? O footer seria o rodapé do seu site. Então, aquela partezinha lá embaixo com informações mais simples. Então, você coloca aqui um footer e coloca aqui uma div aqui dentro. Então, a gente pode colocar o nome dela, para simplificar, footer info, que seriam as informações do footer. E a gente coloca aqui, por exemplo, um @2023 aplicativo First Code, por exemplo. Isso aqui é aquela informação que vai ficar lá no canto inferior direito, no fim da página, num cinza quase invisível, só para formalizar o site, tá? E aqui a gente basicamente criou quase tudo. Agora a gente vai colocar aqui uma outra tag, que seria uma tag que vai criar o nosso botão de logout. Então você coloca aqui um aclass. Essa aclass a gente vai colocar logout, que seria o nome do nosso botão, então é um botão para deslogar. E a gente vai colocar aqui um href. Esse href é uma parte que a gente vai deixar vazia, porque a gente precisa construir esse logout em Python, tá? Não dá para você criar um logout em HTML, você precisa do back-end para fazer o logout.
Então a gente vai deixar vazia aqui e vai voltar amanhã quando o código Python estiver pronto para fazer tudo isso funcionar. E a gente coloca aqui um sair simples, que é o que vai estar escrito no botão. Isso aqui sim dá para fazer no HTML. Então a gente vai fechar a tag A e vai deixar isso aqui vazio até amanhã. E basicamente o nosso código está pronto. Uma coisa que a gente pode colocar aqui, abaixo da tag main, são os botões. A gente ainda não colocou os botões, apenas os comentários. Então a gente vai colocar aqueles botões lá de curtir, comentar, compartilhar e salvar, por exemplo. Então a gente vai criar uma div class aqui exclusiva para os botões e vai chamar essa div class de post actions, por exemplo. Então, as ações do post. E aqui a gente vai colocar alguns botões. Então você coloca a tag button e aqui na tag button você pode copiar ela umas 4 vezes, que são as 4 funções que a gente vai usar. Aqui dentro dela, na formatação, você pode colocar uma classe, colocar a mesma que a gente colocou ali em cima, então action button, então um botão de ação, e depois a gente coloca o que ele faz, então like button, que a gente pode colocar aqui. Então a gente está especificando que ele é um botão de ação e um botão de curtir. E aí a gente pode copiar essa classe aqui, jogar aqui embaixo, a gente copia todos aqui e só vai alterando. Então, like, a gente pode colocar aqui um comments. A gente pode colocar aqui embaixo um share, que seria de compartilhar, e o save, que seria o de salvar. E aí aqui a gente já está mais ou menos estruturado. Agora é só escrever o que vai aparecer para o usuário. Então, curtir, comentar, compartilhar, e a gente coloca aqui para salvar. Então, a gente colocou todos os botões necessários para as nossas interações. Pode tirar esse espaço aqui do botão. E basicamente está pronto os nossos botões e está pronto também o nosso código HTML, é tudo isso que a gente precisa. Agora a gente vai lá para o CSS fazer a personalização de tudo isso. E para personalizar tudo isso, a gente pode começar aqui aumentando o nosso arquivo CSS para ficar mais fácil de enxergar. E como a gente copiou o head da nossa HTML de login, ele acabou copiando o endereço aqui. Então a gente tem que substituir esse endereço pelo área logada CSS. E agora a gente pode começar a trabalhar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai resetar a página. Então a gente vai colocar aqui um asterisco e vai colocar os seguintes comandos. Margin, a gente vai colocar 0. O padding, a gente vai colocar 0 também. E a gente vai colocar aqui o box sizing border box. Então, esses 3 comandos servem para resetar a página e ficar mais fácil de trabalhar. Agora, a gente já pode personalizar as tags. A primeira tag que a gente vai personalizar vai ser a tag body. E dentro da tag body, a gente vai colocar apenas 2 comandos simples. Então, o font family, que seria a família da fonte. Então, a gente vai usar os mesmos que a gente colocou na área de login. Então, Arial e sans serif, a gente vai tirar o Helvetica daqui. E a gente vai colocar aqui um background color white. E aí aqui com o background color white a gente já terminou a personalização do nosso body. Aqui abaixo do body a gente vai chamar a tag main e vai colocar aqui um text align center. Então a gente vai colocar tudo centralizado. Então a ideia é que a foto fique centralizada, os nomes de usuário, foto de perfil, tudo. Agora aqui abaixo da tag main a gente vai colocar a tag header, que é a tag que a gente já construiu aqui. No caso, a gente inverteu a ordem, tá? Mas isso aqui não tem tanto problema. A tag main no HTML vem depois, mas não faz diferença. Aqui, a tag header, a gente vai colocar algumas coisas. Então, a gente vai colocar um display flex, para ficar mais fácil. A gente vai colocar um align items de centro, então para ficar centralizado. A gente vai usar um justify content, só que agora a gente vai colocar o comando space between, que é o que está aqui embaixo, que serve para colocar um espaçamento entre alguns elementos. Aqui na linha de baixo a gente vai colocar um padding, que seria um espaçamento de 16 pixels. A gente vai colocar aqui um background color white. E aqui embaixo a gente vai colocar aquele box shadow, que é para sombrear. Então a gente vai usar o mesmo box shadow que a gente já usou. Então coloca aqui 0, 2 pixels, 4 pixels, RGBA, e a gente coloca aqui dentro 0, 0, 0, 1, tá? Mesma estrutura, mesma coisa para ele ficar uma linha dividindo e essa linha levemente sombreada, tá? Abaixo do header aqui a gente vai para a personalização do logo, então a gente coloca aqui entre aspas, então tem um ponto porque o logo está entre aspas, e a gente coloca aqui um display do logo, então o display do logo vai ser flex.
a gente vai colocar aqui um Align Items do logo como Center, centralizado. A gente vai colocar aqui um Font Size de 24 pixels para ele ficar grande. E a gente vai colocar aqui um Font Weight Bold. Então a gente colocou a mesma personalização desse logo na área de login. Então, mesmo tamanho de fonte, mesma fonte e o peso da fonte também em negrito. Aqui embaixo a gente vai personalizar um pouco a nossa search bar. Então a gente vai colocar aqui search bar e vai personalizar ela como um todo. A gente vai personalizar só a posição dela. Então vou colocar aqui um margem left de 75%. E aqui é onde influencia. Então, baseado no tamanho da sua tela, vai dar uma posição diferente, tá? Então, você coloca ela sempre no canto superior direito, baseado no tamanho da sua tela. E aí você mexe nessa porcentagem aqui. Depois da search bar aqui, a gente vai colocar a search bar do input. Então, você chama aqui search bar, chama a tag input e a gente personaliza ele. Na personalização, a gente vai deixar ele maior. Então, vai colocar aqui um padding de 8 pixels em todas as direções e vai colocar uma borda naquela mesma configuração. Então, 1 pixel sólida, coloca aqui dB 3 vezes, tá? E aí aqui embaixo, depois de borda, a gente vai colocar um border radius de 4 pixels. Então, a gente aumentou o padding, aumentou o tamanho dela, deixou ela com uma borda de 1 pixel sólido e deixou as bordas contornadas. Aqui embaixo, depois de search bar input, a gente vai para o conteúdo do main. Então a gente vai colocar aqui main contents. Aqui dentro do main contents, a gente vai colocar um display flex. A gente vai colocar aqui embaixo um justify contents centralizado. E aqui embaixo a gente vai colocar um margem top de 20 pixels, mais ou menos. Aqui embaixo, abaixo do main, a gente vai colocar a personalização do post. Então a gente vai personalizar o nosso post agora. A gente vai colocar dentro do nosso post um background color, então a gente vai colocar para o fundo do nosso post ser branco. Se você quiser, você pode colocar preto, por exemplo. Se você quiser fazer um aplicativo no modo escuro do celular, por exemplo, você pode colocar preto, mas aí você teria que fazer algumas outras configurações que a gente não vai trabalhar aqui. Depois a gente vai colocar um border radius para ficar um post redondo nas pontas, então é o mesmo border radius de 4 pixels. E aqui embaixo a gente vai colocar um overflow, que é um termo um pouquinho mais complexo, tá? Mas aí a gente vai colocar aqui apenas um overflow hidden e aí a gente não vai entrar muito nisso agora. Para ficar diferente, eu vou aumentar esse aqui de 4 pixels para mais ou menos uns 10 pixels, tá? Para ficar consideravelmente diferente dos outros, para não parecer tão igual, porque o post é algo maior, como ele está em mais em um tamanho maior, o de 4 pixels talvez não apareça tanto aquela parte do contorno. Aqui embaixo a gente vai agora para esse post header aqui. Então, a gente pode colocar aqui um ponto post header e vai colocar aqui um display flex. Na linha de baixo a gente vai colocar um alinhamento de itens de centralizado, então center. A gente vai colocar um espaçamento de 12 pixels e a gente vai colocar uma margem left de 30 pixels. 30%, na verdade, não é 30 pixels. E aí, sempre essas margens, digamos que largura, altura, margem, você sempre coloca baseado na sua tela, tá? Então, essa aqui específica, por exemplo, que é onde está localizado o nome de usuário em relação ao post, você tem que colocar mais ou menos ali em cima no canto superior esquerdo, como é no aplicativo mesmo. Agora, aqui embaixo, abaixo de post header, a gente vai colocar aqui um user avatar, que seria a foto do lado do nome de usuário. A gente vai colocar aqui um widget de 36 pixels para ela ficar pequena, tá? Ela tem que ser geralmente bem pequena. A gente vai colocar um height igual, tá? Para ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho na questão de altura e largura, para não ficar, por exemplo, esticado. E aí aqui a gente vai colocar um border radius diferente, a gente vai colocar um border radius de 50%. Esse border radius de 50% vai ser o que vai fazer ela ficar redondinha, tá? E aí a gente coloca aqui um margin right para ele separar um pouco do nome de usuário de 10 pixels, para ficar detalhado só para separar do nome de usuário. A gente vai colocar aqui, a gente vai chamar o username agora. Então, esse username vai servir para a gente colocar em negrito aquele nome de usuário. Então, aqui precisa de um ponto, tá? Porque não é uma tag. Então, username, e a gente vai colocar aqui dentro do username um font weight bold, tá?
Aqui você tem que ficar esperto se é o username com hífen ou sem hífen, tá? Então, se eu aumentar aqui a nossa área logada, a gente tem dois tipos de username. A gente tem o da imagem e a gente tem aqui o que está tudo junto, que seria o do nome. Então, o que vai estar escrito geralmente nos comentários. Então, por enquanto, a gente vai usar o da imagem. Então, é o que você colocou aqui no imagem class, tá? Depois, aqui embaixo, a gente vai colocar a personalização do post. Então, aqui embaixo, você vai colocar post imagem, que seria o que a gente colocou aqui nessa div class aqui embaixo. Nesse post imagem aqui, a gente vai colocar da seguinte maneira. Na verdade, a gente precisa colocar mais uma tag aqui, que seria img, porque a gente quer personalizar especificamente essa tag de dentro da div class. Então, a gente vai colocar da seguinte maneira. A gente vai colocar uma largura de 30%, baseado na minha tela, tá? Então, faça baseado na sua tela. A gente vai colocar um max height de 400 pixels. E aí, nesse caso, o que é um max height? Não significa que a altura, o height, vai ser de 400 pixels. Se a foto tiver uma altura de 500 pixels, o site ele vai diminuir para 400. Então, a foto pode ter qualquer tamanho até 400 pixels, tá? Essa é a configuração. Depois do max height de 400 pixels, a gente vai colocar dois comandos aqui que são um pouco mais avançados, mas aí você só coloca eles. Então, a gente vai colocar um Objective Fit, a gente vai colocar um Cover, que seria para cobrir. Então, digamos que Objective Fit seria como o encaixe do objeto. Então, o encaixe do objeto seria o tamanho da foto, e ela está sendo colocada para cobrir. Então, é um termo um pouco mais avançado, mas em tradução seria algo como isso, para simplificar, tá? E aqui embaixo a gente coloca um Text Align Center padrão para ele ficar centralizado. Aqui embaixo a gente vai para o Post Actions, que é esse aqui que a gente colocou nessa div class aqui. Então coloca aqui um Post Actions e coloca algumas informações aqui dentro. Então, como sempre, Display Flex para ficar mais fácil. Então, Display Flex, a gente vai colocar aqui um Align Items centralizado para ficar tudo no meio. A gente vai colocar aqui um espaçamento de 10 pixels para ficar, digamos que em todas as direções um pouco mais espaçado. E aqui embaixo a gente vai colocar um margin left. Nesse caso aqui do Post Actions, eu não estou mostrando no meu servidor ainda, mas eu vou mostrar daqui a pouco. É onde os botões de curtir, comentar e compartilhar vão ficar em relação à foto. Então, a gente tem a nossa foto e esses botões eles têm que ficar logo alinhados no canto inferior esquerdo da imagem. Então, eles precisam ter um alinhamento específico. No meu caso, na minha tela, especificamente, é 33,5%, tá? E aí eu já mostro para vocês como vai ficar, mas aí você vê certinho, baseado no tamanho da sua tela. Então, eu vou vir no meu HTML aqui e vou abrir o meu servidor para mostrar para vocês. Então, com o meu servidor aberto aqui, vocês podem ver que ele está mais ou menos alinhado aqui. Você pode até colocar um pouquinho mais. Então, se você aumentar a tela, colocar em tela cheia, ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, a gente pode colocar aqui até mesmo um pouquinho mais. Então, eu vou colocar uns 34%, tá? Vai devagar nessa porcentagem, porque ela muda bastante. Então, ele está quase alinhando aqui. Então, a ideia é que ele alinhe aqui junto com o post. Então, eu posso colocar até mesmo aqui um 34,5%. A gente está testando aqui. E ele meio que passou. Se você reparar aqui de maneira detalhada, ele passou. Então, por exemplo, 34 é pouco, 34,5 é muito. Então, você tem que fazer esses testes para ver como é que fica. Eu, por padrão, para não ficar, digamos que passado, eu vou colocar aqui apenas 34%, tá? Mas pode colocar números mais quebrados do que esse para testar a porcentagem certinho. E aí eu vou deixar a minha mais ou menos assim. Depois de você colocar esse alinhamento aqui de margin left, você vai para os botões de ação. Então, agora que você já alinhou os botões, a gente vai personalizar esses botões. Então, eu vou vir aqui e aí você chama esse Action Button aqui. Então, a gente vai chamar só esse começo da classe aqui, tá? Não precisa chamar a classe toda. Aqui dentro do Action Button, a gente vai tirar a borda, então Border None. A gente vai tirar o background, então Background None, para ele ficar, digamos que sem o fundo. Aqui embaixo de background none, a gente vai colocar um cursor pointer para ele ficar com aquele dedo mostrando que ali é uma área clicável. Aqui embaixo, depois de cursor, a gente vai colocar um font weight para deixar ele em negrito para os botões ficarem destacados. Aqui embaixo a gente vai colocar um padding, e aí esse padding a gente vai passar dois comandos, que é 5 pixels e 10 pixels. O que significa quando você coloca 2? O padding, quando você não coloca nenhuma especificação de top, de bottom, right ou left,
e você coloca 5 pixels, por exemplo, ele vai ficar em todos. Então, para cima, para baixo, vai ficar todos 5 pixels. Só que quando você coloca mais de um valor, você consegue especificar sem precisar especificar aqui no padding. Então, quando eu coloquei 5 pixels e 10 pixels, o que isso significa? Eu estou colocando 5 pixels para baixo, 5 pixels para cima, 10 pixels para a direita e para a esquerda. Então, se eu colocasse, por exemplo, todos e colocasse aqui, ó, 5 pixels e 10 pixels, significaria 5 pixels para cima, 10 para a direita, 5 para baixo, 10 para a esquerda. A construção, a sintaxe seria do sentido horário. Então, primeiro para cima, depois para a direita, depois para baixo, depois para a esquerda. Só que se você colocar apenas 2, ele abrevia. Então, o primeiro é para cima e para baixo, o segundo é direita e esquerda. Então, a gente coloca direita e esquerda maior para ficar aquele botão mais esticado, tá? Depois daqui a gente vai colocar um border radius. Então, esse border radius vai ser de mais ou menos 4 pixels para ele ficar contornado de leve. E aqui embaixo a gente vai deixar assim mesmo, tá? Agora a gente vai para o Action Button de novo, a gente vai continuar personalizando eles, mas com uma outra estrutura. A gente vai colocar uma estrutura chamada Hover, que seria um efeito, né? O efeito Hover. Esse efeito Hover ele serve para mudar a cor do botão quando você passa o mouse em cima dele. Então a gente vai colocar aqui um background color e vai passar o seguinte código hexadecimal: F0, 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 que é um tom diferente de branco. Parece quase imperceptível, mas quando você passar o mouse em cima, você vai ver ele mudando de cor de leve. Agora a gente vai personalizar os botões especificamente. Então você vai copiar essa parte da class aqui. Então você vai colocar aqui like button, vírgula. Vai colocar aqui o comment button, vírgula, o share e o save. Então vai colocar todos aqui. Pode colocar, vou colocar todos na mesma linha para ficar mais fácil de formatar depois. Então, vai colocando os pontos aqui, porque não é uma tag. Então, joga para a linha de baixo, coloca um ponto e a gente vai personalizar todos. Aqui na personalização a gente vai tirar a borda, então border none, para ficar sem nada. Vai colocar um background none também, então acabei escrevendo errado, mas background none. Na linha de baixo a gente vai colocar um cursor pointer. Nesse cursor pointer, a gente vai colocar aqui embaixo um font weight. Então, font weight de bold. Então, a gente personalizou todos os botões. Então, agora eles estão sem borda, sem fundo, com o cursor adaptado e com a fonte em negrito. Agora a gente vai para os comentários. Então, a gente vai personalizar os comentários. Então, a gente chama aqui a post comments, que é o que a gente colocou aqui. Então, você pode até mesmo copiar aqui para ficar mais fácil de escrever. E dentro dessa post comments, a gente vai deixar algumas formatações. Então, a gente vai colocar aqui um list style, que seria uma formação específica para as listas, uma formatação de listas. Vai colocar um style none e vai colocar um padding 0 para ficar sem espaçamento e a gente formatar depois. Agora a gente vai para o post comments li. Talvez para ficar melhor a parte de formatação, a gente pode colocar o L aqui para especificar que a gente fez a UL, então é uma formatação geral da UL, e agora uma formatação específica do LI. A gente pode colocar aqui um padding de 6 pixels e 10 pixels, com aquela mesma ideia de formatação, então em cima e embaixo 6, direita e esquerda 10, e a gente vem aqui para baixo para margem, e a gente pode colocar aqui de 34%, mas essa margem eu vou colocar uma margem específica left, para ela não ficar para todos os lados. Então, só para a esquerda, para esses comentários ficarem alinhados junto com os botões. Então, os comentários têm que ficar na mesma linha dos botões. Aqui, depois do margin left, a gente vai para o footer. Então, é o que a gente colocou aqui como rodapé aqui embaixo. Então, a gente chama direto a tag footer. A gente pode tirar esse botão aqui, porque é uma tag, eu acabei colocando sem querer esse ponto, e a gente vai mexer nele agora. Então, a gente vai colocar um display flex, como sempre, para ficar mais fácil. A gente vai colocar um justify content center, para ficar centralizado. A gente vai colocar um alinhamento de itens centralizado também. A gente vai colocar um padding, que seria o espaçamento de 16 pixels. E a gente vai colocar um background color branco. Então, coloca aqui direto o white. E a gente pode colocar aqui um border top, que seria uma distância da borda de cima, então só um detalhezinho em cima da borda. E a gente vai colocar aquele mesmo esquema, então solid, e a gente vai colocar aqui db
3 vezes. Então, a gente colocou uma borda só em cima para ficar dividido na parte de cima. Aqui embaixo, se você for olhar dentro do seu navegador, essa borda que a gente colocou é essa borda aqui. Então, esse leve detalhe aqui em cima. Agora, a gente vai pegar esse 2023 aqui e vai jogar lá para o canto, porque a gente quer que ele fique pequenininho aqui no canto inferior direito. Então, a gente vai pegar ele aqui. Depois do footer, a gente vai para o footer info, que seria o que eu disse que é a informação do footer. Então, seria essa classe aqui. Então, a gente vai colocar aqui o footer info. E a gente vai colocar algumas personalizações. Então, a gente vai colocar uma margem top de 15% para jogar ele para baixo, tá? A gente vai colocar uma margem right de mais ou menos 1% para ele descolar da parede. E aí a gente vai colocar aqui um text align right. Então, a gente vai alinhar o texto para a direita. Isso vai fazer com que o nosso texto escrito aplicativo fique grudado na margem da direita. E a gente coloca aqui o margin right para ele descolar 1% da margem da direita. E aqui embaixo a gente pode diminuir a fonte. Então, vou colocar aqui um font size de uns 12 pixels. Aqui embaixo a gente vai colocar uma cor. Então, a gente pode colocar aqui um color cinza. Então, a gente coloca aqui direto um gray, que é uma cor, digamos que absoluta. Aqui embaixo, agora, a única coisa que falta a gente personalizar é o botão de sair, o botão de logout. Por mais que ele ainda não esteja funcionando, a gente já pode personalizar ele. Então, a gente vai colocar aquela cor azul que muda para vermelho quando você passa o mouse em cima. Então, a gente vai colocar aqui o logout, que é o que a gente colocou aqui. Então, você pode até copiar isso aqui. Então, a gente coloca aqui o logout. E esse logout aqui a gente vai personalizar direto da classe. Então, logout btn, mais ou menos assim para ficar mais simples. A gente vai colocar um margin left para ele descolar, então a gente coloca apenas 1% só para ele descolar do canto esquerdo. A gente vai colocar aqui um background color, a mesma cor que a gente colocou lá no botão de login. Então, a gente coloca aqui um 009 5F6, que é a cor azul que a gente colocou lá no botão de login. Aqui agora a gente vai colocar um color white para ficar a letra branca, igual a gente colocou no outro botão. Coloca aqui um padding de 10 e 20, então 10 pixels e 20 pixels, com aquela mesma ideia de formatação das direções. E aqui a gente coloca um border radius de 4 pixels, para ele ficar igual aos outros botões. E coloca aqui embaixo um cursor pointer, para ele ficar com a formatação do mouse correta. E a gente pode colocar um font weight bold para ele ficar em negrito. E a gente já está com o botão praticamente pronto. A gente só vai chamar ele de novo, dessa mesma maneira, só que agora para aplicar o efeito hover. Então, a gente vai colocar aqui o efeito hover e vai colocar aqui background color e vai colocar um vermelho. Então, você pode colocar diretamente o red, mas eu acho esse red muito forte. Então, eu peguei um vermelho um pouco mais claro. O código hexadecimal que a gente vai usar é o código C0392B, tá? Que é um vermelho um pouco mais suave para a hora de você for fazer o logout. Então, basicamente, está pronto a nossa área logada. Então, se a gente entrar no servidor aqui, a gente vai ver tudo mais ou menos alinhado. Ele ainda não colocou o nome de usuário, porque o nome de usuário é só amanhã, através do Python, tá? Então, já está o nosso nome de aplicativo aqui em cima, já está a aba de pesquisa, nossa foto de perfil, a foto postada, aqui é onde vai ficar o nome de usuário, os comentários, os botões, e aqui embaixo já está o nosso 2023. Ele acabou que não foi para o canto esquerdo e ele também não personalizou ainda o botão de sair. Então, a gente tem que recarregar aqui e ver se tem algum erro. Ele ainda não personalizou novamente. Então, vamos ver aqui qual foi o erro. A gente tem o logout aqui. A gente não colocou esse btn aqui. Então, faltou colocar na área de login esse btn. Então, a gente pode colocar aqui para ficar mais fácil de entender. Logout btn para ele simplificar o botão, tá? E aqui no footer info ele também não foi para o canto, porque a gente acabou errando na hora de escrever, ou não, houve algum bug, eu acho que não. Mas se tiver tudo certo aqui, ele vai trazer o botão aqui pra gente. Então o botão aqui já está funcionando o efeito hover, e a gente pode, na verdade, fazer uma pequena adaptação para ele descolar do fundo. Então a gente tem aqui o nosso botão, ele está com a margem left de 1%. A gente pode colocar aqui um margin bottom de 1%. Então,
esse margem bottom de 1% vai descolar ele da base aqui, tá? Acabou que eu não salvei, mas essa é a ideia. Então você vai descolar esse botão. E basicamente esse é o front-end do nosso projeto. Então, basicamente esse é o front-end do nosso projeto. Então, tudo que a gente precisa fazer já foi feito. A área de login e a área logada. Amanhã a gente vai fazer o back-end. Então, a gente vai fazer a parte que liga essas duas. Então, como que a gente vai fazer que o nome de usuário que a gente coloque ali, ele seja o nome de usuário que vai aparecer lá em cima da foto? Como que a gente vai validar esse nome, validar essa senha? Tudo isso a gente vai fazer através do Python, utilizando o framework Flask. Então, eu espero você aqui amanhã para a gente construir essa segunda parte e fazer tudo isso funcionar, que é a principal função desse evento. Esse evento é um evento muito mais focado em back-end do que em front-end. Então, se inscreve no canal, deixa like no vídeo e amanhã a gente volta aqui para fazer a segunda parte desse evento. Fico por aqui e até a próxima.